Tava aqui pensando, sempre fico, né, meditando no que falar. Saí agora da academia, aí tava orando a Deus, falando assim, o que eu posso falar, né? O que eu posso deixar aqui como registro pra gente, né, meditar durante a semana, durante essa noite, né, que já tô gravando no finzinho do dia, vou postar daqui a pouco. E me veio o versículo que o ano inteiro passado me seguiu e continua me seguindo. Eu tenho visto que esse versículo, eu acho que vai ser o versículo da minha vida, sabe? Que tá em Salmos 46, versículo 10, que fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ano passado inteiro Deus falou comigo sobre nesse versículo, sabe? Porque eu sou uma pessoa inquieta, porque eu sou uma pessoa agitada mentalmente, não fisicamente, né? Eu não sou agitada e tal, mas a minha cabeça não para de pensar. E pela ansiedade, né, que eu tenho e a grande maioria da humanidade hoje tem, que quer resolver, quer agir e está preocupado com o dia de amanhã. E a própria palavra de Deus diz pra gente não se preocupar, porque se nem os pássaros, né, se preocupam, eles têm a porção deles a cada dia, porque Deus dá. Por que nós iríamos nos preocupar, né? E me veio isso, sabe, muito forte. Eu acredito que pessoas precisam ouvir isso hoje, além de mim, né? Porque eu também tô falando, mas tô entendendo que essa palavra é para mim. E que devemos estar sempre atentos, sempre vigilantes no que Deus tem preparado pra gente, né? E eu tenho certeza que o que Deus tem preparado pra gente são coisas grandes. São coisas maiores do que a gente planeja. Tenho certeza absoluta. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Só que a espera dói, né? A espera angustia. A espera é o nosso crescimento. Na espera a gente evolui. Porque na espera a gente começa a confiar. A gente começa a entender que a gente tem um Deus Todo-Poderoso. A gente entende que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque é um processo que a gente está vivendo. Então a gente sim precisa fazer a nossa parte. A gente precisa fazer o que é humano e deixar o que é sobrenatural para Deus, né? Porque é nesse momento que Deus cria as conexões, cria os laços, cria os momentos, cria os locais para a gente estar na hora certa, para que a gente consiga, né, atingir o que a gente quer, o que a gente busca em todas as áreas das nossas vidas. E o se lançar no esperar, além de ser angustiante, a gente aprende, que é muito louco, né? Um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende que a gente tem que esperar e dói, não é uma coisa fácil, dói. A gente, quando começa a ver o mover de Deus, a gente fala assim, caramba, eu tenho um Deus, eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho um Deus que é todo poderoso e Ele sabe o que eu tenho passado, Ele sabe o que eu preciso, mas Ele não me mima. Ele me abençoa, que é diferente, né? Às vezes a gente fala assim, Deus mima a gente, né? Um pai mima o seu filho. Mas eu vejo que Ele corrige. Ele não mima, Ele corrige e abençoa no momento certo. E a bênção vem nesse detalhe, né? Do mimo, que a gente acha que é mimo, mas é um poder grandioso e sobrenatural. Enfim. E essa é a palavra que eu tenho para deixar pra gente hoje. Acredito que o vídeo vai ficar curto, mas é nesse versículo de Salmos 46, 10. Depois, se vocês puderem, leiam um versículo todo, que é um versículo muito poderoso. É um Deus de guerra, de batalhas, Deus que lança carros no fogo. É muito interessante e Ele dá vitória ao povo dele. Que era o povo na guerra, né, em Israel, que era o povo de Davi. A maioria dos salmos quem escreveu foi Davi. E esse, sinceramente, eu não sei quem foi que escreveu. Mas esse versículo me segue e espero que seja algo que seja para sua meditação também. Aquietai-vos, fique calmo e saiba que você tem um Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E o versículo continua falando, sou Deus que exalta, sou um Deus forte, poderoso nas guerras. É muito bonito esse versículo e esse capítulo todo de Salmos 46. Mas é isso que eu queria deixar como reflexão pra gente, sabe? Vamos tentar, que eu sei que é difícil, mas se Deus está mandando, aquietai-vos, é uma ordem, né? Ele está no imperativo falando. Aquieta. A gente não tem mesmo muito o que fazer, né? Quando foge do nosso alcance, não tem muito o que ser feito. E é isso, vamos nos aquietar, vamos estar esperando em Deus.
Vamos fazer a nossa parte, sim. O que for ao nosso alcance, vamos fazer. O que é para nós, vamos fazer, sim, porque é o que temos que fazer. O que cabe a nós é o que a gente tem que fazer. O que cabe a Deus, Deus vai operar o milagre dele. Mas tem coisas que eu tenho entendido que Deus está cuidando tanto que Ele não está dando. Engraçado, né? Já apareceram pessoas na minha vida, situações na minha vida, e que de repente desapareceram, tanto as pessoas quanto as situações. E eu falei assim, gente, será que o problema está comigo? Mas não, é Deus que removeu, porque Ele sabe o que é melhor e Ele sabe o que Ele tem preparado para mim. E Ele vai dar o melhor. Não, assim, é uma coisa que é fato, Ele vai dar o melhor. Quando a gente ora, né, quando a gente busca, quando a gente mentaliza, medita, enfim, né, o que você acredita, e Ele vai dar o melhor. E é por isso que Ele fala pra gente se aquietar, né, porque somos pequenos diante da magnitude dEle. Então, aquietemos hoje, que viemos ficar ali tranquilos e que viemos também trabalhar nossa ansiedade, sabe? Podemos trabalhar com a respiração, podemos trabalhar com a meditação, com as orações, elevando a nossa frequência, né, para que a gente consiga melhorar essa vibração em frequência, e a nossa energia, né, que isso tudo tá junto, né, já é comprovado, e que a gente possa, sabe, estar em ambientes saudáveis e ambientes que não tragam caos na nossa mente, porque a mente nos governa. A mente literalmente governa o que a gente vai fazer, sabe? No momento seguinte. Então, que a gente consiga evoluir também em saber se posicionar, sabe? Se posicionar como pessoa, se posicionar como uma pessoa que quer viver uma vida correta diante de Deus, quer viver uma vida com o próximo, quer viver uma vida em paz, né? Quer conseguir suas metas, seus sonhos, seus objetivos. E é por meio disso que eu falo, né? Para que a gente consiga trabalhar isso, que a gente consiga se aquietar, que a gente consiga viver de uma maneira em abundância. Porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes pra gente. Mas para isso a gente tem que ter esse domínio, essa tranquilidade, né? Que é difícil, é um exercício diário, porque sempre vem uma pessoa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma senhorinha, e ela falou sobre isso, sabe? Que uma pessoa tirou ela do sério, mas naturalmente essa pessoa já tira ela do sério. Então foi que a gente conversou com ela. Já que você sabe que essa pessoa está te tirando do sério, que sempre te tira do sério, já trabalha isso, para que você venha viver de maneira correta, né? Eu tive que dar um pause agora porque eu tô parada na rua, né? E o guardinha, dá pra ver ele aqui atrás. Aí eu fui falar com ele, né? Explicar. Ele, não tem problema nenhum, só liga alerta. O bom de morar em bairros pequenos e no Rio de Janeiro é que a gente, né, consegue. Mas ele sabe também que essa hora de escola é complicada, enfim. Mas voltando a falar, que tem pessoas que vão naturalmente tirar a gente do sério. Tem pessoas que naturalmente vão querer perturbar a gente, não por causa da gente, mas por causa da pessoa. Cada pessoa está num estágio. E tem pessoas que elas só dão aquilo que elas podem dar. E se hoje está acontecendo isso na sua vida, de alguém estar te tirando do sério, pessoas ou situações, é porque essa pessoa só pode te dar isso. Ela não pode te dar nada além disso, porque é o que ela tem. E então, assim, não pensa na pessoa, não acha que é pessoal, pensa que é um problema dela. E até isso serve para nossa evolução. E isso faz parte do aquietai-vos, porque Deus tem tratado da gente, né? Um simples vídeo que você está vendo como esse hoje é um toque de Deus também na nossa alma, né? Como acalento, né? Para que, olha, eu tô falando contigo, até por aqui, até por uma rede social eu estou falando com você. Aquieta, calma, eu tô aqui, eu vou resolver. Esse BO é meu, eu vou resolver isso, deixa comigo, né? E é isso, gente. Hoje eu só tenho isso para dizer pra gente, né? Pra gente meditar. Meditar nesses salmos, de 46:10 de Salmos, e entender que a gente está sendo bem cuidado. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente esteja passando pelo caos, igual aquele meme, né? A casa pegando fogo atrás e a garotinha rindo, a gente pode estar nisso. Mas tem um Deus que cuida da gente. E outra coisa que eu tava pensando ontem também, vamos viver dia após dia. Não vamos viver com ansiedade do amanhã, sabe? Vamos viver o hoje.
Hoje, o que que tem pra hoje? Hoje é isso. Então, hoje é isso, então vamos viver isso. Amanhã é o quê? Amanhã é aquilo. Então, amanhã eu penso, vamos com calma, sabe? Não vamos nos acelerar de... Claro que a gente tem que fazer o nosso calendário, né? Do que a gente tem que fazer, deixar previamente organizado, né? É óbvio, todo mundo tem uma vida, né? Que trabalha, estuda, né? Tem uma família, então precisa disso. Mas eu tô falando no sentido da ansiedade, sabe? No desespero. Ai, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que fazer, porque eu não tenho dinheiro. Não, gente, vamos pensar no hoje. Aquietai-vos, sabe? Aquietai-vos. Você não tá fazendo a tua parte? Então, você tá fazendo a sua parte. Deus vai operar um milagre. Continua fazendo a sua parte, que as coisas vão acontecer, pessoas vão chegar até você, situações vão chegar até você e coisas vão acontecer, porque eu creio nisso, porque eu vivo isso, sabe? E eu tô falando, sempre quando eu falo um vídeo, não é porque você tá muito sabichona, sabe de tudo, não. É porque eu vivo ou vivi determinada coisa. Eu sempre falo alguma coisa que ou eu estou vivendo ou que eu já vivi e vi milagres acontecerem também. Eu posso até fazer um vídeo, se alguém quiser, falando sobre isso, né? Eu até botei assim, gotas de orvalho. Tem uns vídeos que são gotas de orvalho. São gotinhas que eu falo de coisas que aconteceram na minha vida, como milagres, né? Pra mim. E é isso, que hoje, nessa terça, quase chegando março, né? Que a gente tá no finalzinho de fevereiro, passou muito rápido. E que a gente verdadeiramente venha viver isso, sabe? Calma, tranquilidade, mansidão, que os dons do Espírito Santo venham habitar na gente verdadeiramente, que a gente venha ter controle. Um controle de que a gente entenda que a gente tem um Deus, tem um Criador, tem alguém que criou isso tudo, que não pode ser só isso, né? E que Deus é poderoso e Ele já está agindo na nossa vida. Eu creio assim, fielmente nisso, que Ele já está agindo, que o milagre já está acontecendo. A gente só ainda não está vendo, mas ele já existe. E é isso. Beijo!